Olá a todos, bem-vindos à nossa aula de número 9 desse curso de contextualização histórica. A gente tem passado pelos grandes eventos da história da humanidade, né? Tentando fazer sempre uma correlatória Nas últimas aulas, na última aula, especificamente, eu falei sobre o século XIX, mais especificamente aqui no Brasil, né? Primeiro e segundo reinado. Nessa aula vamos falar sobre o fim da escravidão, a proclamação da República, a Belle Époque, a Primeira Guerra Mundial. Tá ali Revolução Russa, porque eu esqueci de tirar, ficou muito grande, não deu para colocar Revolução Russa, não. Próxima aula a gente começa pela Revolução Russa, tá? Agora que eu percebi. Vamos começar pelo fim da escravidão. Nas últimas aulas a gente falou, né, sobre o tráfico negreiro, sobre a necessidade de mão de obra aqui na América, na colônia, na América Portuguesa, que depois se tornou independente e virou Brasil. Essa escravidão ela durou até 1889, perdão, 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Nós tivemos 3 leis que foram abolindo essa escravidão aos poucos. Vamos tentar contextualizar primeiro a questão da escravidão, né? Os negros que foram buscados na África para trabalhar com mão de obra aqui na América. Eu falei na última aula, inclusive, a questão cultural, né? De você achar normal, de uma sociedade achar normal a escravidão por uma questão racial, e como isso vai criando um momento histórico que não acaba de uma vez, mas vai acabando com o tempo. Você vê que hoje, tantos anos depois disso, a gente ainda tem muitos resquícios desse mesmo racismo ainda, numa sociedade tão adiantada como a nossa, entre aspas, é claro. Então, qualquer processo histórico ele é lento. Qualquer mudança de pensamento é lenta, ela não muda de uma hora para outra. Então, por isso que é tão importante essa questão de movimentos negros. Muitas vezes eu vejo muito esse problema nas redes sociais das pessoas não entenderem a necessidade de um movimento negro, coisa de redes sociais. Mas um pensamento histórico ele não muda de uma hora para outra. Sabe? É preciso anos e anos de reformulação cultural para se esquecer uma ideia dessa. Você vê, igual a ideia da escravidão é absolutamente normal até essa época, até século XIX. Não se via, não se enxergava como errado. Hoje nós podemos enxergar como errado, mas naquela época eles não se enxergavam. A maioria das pessoas não enxergavam isso como errado. É claro que tem sempre aquelas pessoas que pensam diferente, que tinha assim os movimentos abolicionistas, né? Mas a ideia era muito mais enraizada na cultura do que é hoje. Vamos lá, a primeira lei que favoreceu esse fim da escravidão negra foi a proibição do tráfico de escravos em 1850, que era a proibição do tráfico da África para cá. A partir de 1850, aprovou-se uma lei que estava proibido trazer escravos da África para cá. Foi quando acabou de tirar os negros da África. Acabou essa ideia de ir lá na África comprar um negro e trazer. Acabou o tráfico. Só que o Brasil já tinha milhares de escravos, né? Em 1871, devido a alguns movimentos abolicionistas, né, pessoas lutando pelo fim da escravidão, o Brasil, o Império, né, na época do Imperador, o Congresso e tudo mais, em 1871 aprova-se a Lei do Ventre Livre, que declara que a partir dali todo nascido não será mais escravo, todo filho de negro não será mais um escravo, independentemente se a mãe ou o pai é escravo. Essas leis, essas primeiras leis que surgem, elas são importantes? São. Mas elas são um pouco meio vazias. Porque, por exemplo, nasce um filho de um escravo que a mãe trabalha numa fazenda. E daí? O filho não é escravo, mas daí? Ele vai morar na fazenda do mesmo jeito, porque a mãe dele é escrava. Então essas leis elas são um pouco vazias, mas elas são muito importantes para essa mudança gradual que vai acabar na abolição da escravidão com a Lei Áurea em 1888. Depois veio a lei dos sexagenários, que dava uma espécie de aposentadoria para os escravos a partir de 60 anos. Também era outra furada, porque raramente um escravo vivia até 60 anos, né? Mas, de qualquer maneira, ela tem sua importância para essa questão de um movimento histórico de ir alcançando esse objetivo aos poucos, tá bom? Até que em 1888 foi aprovada a Lei Áurea. Ela foi proposta por um senador, foi aprovada no Senado e sancionada pela princesa Isabel, que na época exercia o cargo de monarca no lugar do pai Dom Pedro II. É importante lembrar que o Brasil era uma monarquia, existia um congresso. Então não foi, a princesa Isabel deu a ideia de libertar os escravos, foi lá e mandou libertar os... Não, o Brasil não era uma monarquia absolutista. Embora era uma monarquia bem centralizada, onde os poderes do imperador eram bem grandes,
não era uma monarquia absolutista. A ideia de libertar os escravos partiu do Senado e foi assinado pela Princesa Isabel. Há muitos debates historiográficos que a família real, como a Princesa Isabel e o pai dela, Dom Pedro II, eram a favor do fim da escravidão, porém sabiam que não dava para libertar os escravos porque os fazendeiros que eram donos dos escravos iriam se revoltar contra o governo e tal. Não vamos entrar nesse debate. Mas é importante saber disso. A lei ela foi proposta por Rodrigo Augusto da Silva, um senador. Essa lei foi aprovada no Senado e enviada para o monarca autorizar. Monarca que na época foi a Princesa Isabel, porque o Dom Pedro II estava viajando para a Europa, tá bom? Então, essa lei, e essa última lei, que é a lei que liberta finalmente os escravos, ela tem um outro problema. Porque ela liberta os escravos, mas ela não indeniza de forma alguma. Ou seja, o cara que até o dia era escravo e no dia seguinte não era mais, ele não tinha o que fazer. Então, muitos desses escravos libertos acabaram continuando na fazenda trabalhando escravo do mesmo jeito. Só que oficialmente pela lei ele não era mais escravo porque ele estava liberto, mas ele não tinha para onde ir. Outros saíram por aí, saíram andando, né? Simplesmente saíram para a fazenda fora à procura de terras, mas acabaram tomando o nome de vagabundo. Então, como alguém que sai andando por aí, um andarilho. Acabou ficando nessa ideia. E é daí que depois vai surgir as grandes favelas do Rio de Janeiro, onde os escravos vão subir o morro e vão criar um lote lá para poder morar e tal. Ou seja, a lei ela liberta os escravos, mas ela não dá assistência financeira. Ela não dá uma espécie de indenização. Ela não dá aquele ex-escravo uma direção, o que ele vai fazer. Então muitos acabaram ficando na mesma condição de escravidão, continuaram trabalhando na fazenda em troca de comida agora. Só não tinha mais o nome de escravo. Outra coisa importante também, com o fim da escravidão, não coloquei aqui não, mas com o fim da escravidão, isso obrigou muitos fazendeiros do Brasil a buscar mão de obra estrangeira. O Brasil acabou sendo um lugar muito atrativo para imigrações. Italianos e alemães vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café, por exemplo, no lugar desses escravos que haviam sido libertos. Antes tinha escravo, o patrão não precisava se preocupar com mão de obra, porque ele tinha escravo. Com a abolição da escravatura, ele começou a se investir nessa imigração. Tá bom? Foi a época que veio muitos italianos e alemães para o Brasil. E judeus e japoneses também vieram aos montes. Adiante. Essa libertação dos escravos vai causar uma crise na monarquia. Porque, como eu disse antes, há um debate de que a família real brasileira do Dom Pedro II, eles eram a favor do fim dessa escravidão, mas eles sabiam que não poderiam aprovar o fim dessa escravidão porque isso ia revoltar os fazendeiros. No fim, foi o que aconteceu do mesmo jeito. Era quase que inevitável, né? O que poderia acontecer, o que poderia acontecer se não libertasse os escravos. Foi quase que inevitável. Chegou um momento em que teve que assinar essa lei áurea, libertando os escravos, e isso foi prejudicial para a monarquia, porque causou um descontentamento entre os fazendeiros. Os grandes fazendeiros eram os apoiadores da república, da monarquia. Lembrando que naquela época havia a ideia de voto, a ideia de democracia, tinha voto, né? Elegia-se um congresso, mas só podia votar quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro, os grandes fazendeiros. Logo, aprovar o fim da escravidão foi uma espécie de golpe final da monarquia brasileira que começou a declinar a partir daí. Perdeu o apoio das pessoas que tinham dinheiro, que eram os grandes fazendeiros. Outro problema que levou ao fim da monarquia também foi a influência do positivismo no exército. Sem entrar em muito detalhe, o positivismo ele é um movimento filosófico que vai acontecer nessa virada de século, entre o século XIX e o século XX, e ele é muito interligado com a ideia de república. Ele é muito na ideia de acreditar que o futuro de um governo, de qualquer governo, de qualquer país, é se tornar uma república. Então vai muito nessa linha. De que uma hora vamos ter que acabar com essa monarquia e transformar ela em república. Então o exército tinha muito essa influência do positivismo. As pessoas que estudaram no exército tinham muito essa influência do positivismo. Ou seja, o apoio a uma futura república era muito comum dentro do exército. Também havia outro problema com o descontentamento da Igreja Católica, porque o Dom Pedro II era uma espécie de líder da Igreja Católica no Brasil, uma espécie de representante, e ele tinha muitas interferências do imperador nos planos da Igreja. A Igreja não estava satisfeita com isso, ou seja, a Igreja também não estava satisfeita com o imperador. E por último, a classe média também, que queria uma maior participação na política, queria uma reforma política nesse sentido de voto.
Como eu disse, só as pessoas ricas mesmo, que tinham uma certa quantidade de terra, ou que tinham um patrimônio acima de tal valor, que podiam votar. Ou seja, o Brasil era uma falsa democracia, né? O povo não tinha poder de voto nenhum. Quem tinha eram os grandes fazendeiros, as pessoas bem ricas. A classe média também queria um pouco dessa participação. Ela queria também poder participar da política. E a melhor forma disso era uma monarquia, era uma república. Perdão, inverti de novo. Então essa crise da monarquia brasileira vai acontecer por causa disso. O exército, que ficou forte depois da Guerra do Paraguai, que a gente viu na última aula, né? Teve a Guerra do Paraguai, o Brasil teve que movimentar tropas e tal, defender o próprio território. Depois disso, o exército saiu, depois que acabou a guerra, o exército ficou maior, tinham mais pessoas no exército, ou seja, ficou mais poderoso. Então, o imperador tinha problema com o exército, com a igreja católica, com os grandes fazendeiros e com a classe média. Ou seja, lição de casa. Se você for um governante, você tiver problema com esses 4 setores, você não vai durar muito tempo, não. É o que aconteceu. Então, a República é proclamada em 15 de novembro de 1889. Todo mundo sabe bem essa data do feriado, eu espero. A República nasce a partir dos militares, por quê? Porque foi um golpe militar que deu fim à monarquia, tá? Há muito um debate por aí também nas redes sociais, a questão de golpe, golpe, revolução e tal. Em 64 foi golpe, não, em 64 foi revolução, a proclamação da República foi um golpe e tal. A explicação seria, vamos tentar simplificar o máximo possível para a aula não ficar muito grande. Um golpe, uma revolução, vamos começar por aí, é quando o povo toma as decisões, o povo se rebela, e o povo, a massa popular mesmo, é que toma as decisões. É a massa da população que vai lá e derruba o governo. As classes baixas, de preferência, que derrubam o governo. Foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Tá bom? É o que aconteceu na Revolução Haitiana, por exemplo. É quando a massa da população, aquela parte mais lá de baixo da pirâmide social, onde os mais pobres que se reúnem, peguem armas, nem que sejam improvisadas, e derrubam o governo. Quando um outro setor da sociedade derruba um governo, é golpe. Tá bom? Tem muita essa discussão na rede social. Golpe, revolução, 64 foi um golpe, revolução. A ideia, porque às vezes a ideia de golpe soa como ruim, né? Mas não necessariamente. E a outra questão também é que não importa o motivo do golpe. Se foi uma determinada classe que promoveu essa mudança, é golpe. Não importa se foi por um bom motivo ou se foi por um mau motivo, tá? Estou assim fazendo uma referência a 64, a gente vai chegar lá ainda. Tá? Não importa o motivo, se o motivo foi bom ou se o motivo foi mau. Se é uma determinada classe apenas que promoveu a mudança, que foi lá e derrubou o governo e instalou um novo governo, isso chama golpe. Tá bom? Revolução é quando a população pega em armas e a população mais baixa, aquela classe mais baixa, vai lá e faz uma revolução. Aí é uma revolução. Vai lá e derruba o governo. Aí é uma revolução. Tá bom? Então isso é muito falado isso, que a proclamação da República foi um golpe. Por quê? Porque quem correu atrás mesmo, quem foi lá e derrubou a monarquia foi o exército. A população quase não interferiu nisso. Quase não. Na verdade, a população brasileira era analfabeta, então ela quase não fazia muita ideia do que estava acontecendo nada. Quem definiu isso, quem decidiu por fim a monarquia foi o exército, a igreja católica, os grandes fazendeiros, aquele grupinho que a gente já falou lá atrás. Tá bom? Não foi a massa da população. Por isso não é chamado de revolução que deu origem à república. Tá bom? É a proclamação da república que foi dado por Marechal Deodoro, que era um marechal, ou seja, um membro do exército, tá bom? E foi o próprio marechal que assumiu o governo, e se tornou o primeiro presidente do Brasil, de forma provisória, né? Depois eles organizaram as eleições e tal, e começou aquilo que a gente conhece hoje como presidencialismo, tá bom? Foi o fim da monarquia. Também aconteceu a instalação do federalismo, que até a monarquia, os governos o Brasil era dividido em províncias. A província de Minas Gerais, a província de São Paulo, a província da Bahia, a província de Pernambuco, e essas províncias tinham um governador, porém esse governador era escolhido pelo imperador, tá bom? E a hora que o imperador decidisse trocar, ele trocava. O imperador, acho que, se não me engano, é a presidente da província. O presidente da província falou uma coisa que o imperador Dom Pedro não gostou. Ele manda trocar ele, pronto, acabou. A partir da proclamação da República, instala o federalismo. Ou seja, a partir de agora a gente vai escolher um governador de cada estado também. E cada estado passa a ter uma liberdade maior para aprovar as próprias leis também. Tá? Tem uma série de mudanças que vai ocorrer e que não dá para a gente aprofundar aqui.
Com isso, a família real foi expulsa do Brasil, né? Obviamente, não eram mais os reis, eles têm que ser expulsos, foram exilados. Primeiro eles foram para Portugal, depois eles foram para a França, onde era a terra do genro do Dom Pedro, Condeu. E com isso também é criada uma nova Constituição e decretado um Estado laico. Uma Constituição, não sei se eu já deixei isso claro na outra aula, quando o Dom Pedro I fez a primeira Constituição do Brasil. Uma Constituição é uma série de leis que determinam como que um país vai funcionar. Uma série de leis civis, uma série de leis de como que vai funcionar um exército, o Congresso, se vai ter votos, se não vai, quem pode votar, quem não pode. Todo tipo de lei que determina como que funciona um país é a Constituição. Geralmente, toda vez que se troca esse formato, né, faz uma mudança muito brusca e geralmente se faz uma nova Constituição. A última Constituição que o Brasil teve foi em 88, com o fim da ditadura militar. A gente vai chegar lá nas próximas aulas. Enquanto isso acontecia no Brasil, a República era proclamada no Brasil, o mundo, de um modo geral, mas o grande foco aqui vai ser a Europa, passava por um período que a gente chama de Belle Époque, Bela Época. E por que Bela Época? Acho que o nome já é bem didático, né? Foi uma bela época que a gente viveu. Isso foi mais ou menos de 1871 e durou até mais ou menos 1914. Por que esse período é tão conhecido como foi uma bela época? Porque foi um período de paz da humanidade. De paz e desenvolvimento tecnológico. A tecnologia avançou muito nesse período. Dá o quê? Uns 40, quase 50 anos. Foi um período em que a tecnologia avançou muito. E foi um período conhecido muito pela paz. Se você tiver uma máquina do tempo e quiser nascer em uma nova época, vai morar na Belle Époque, é um lugar bem tranquilo. Não foi um período de muita guerra e tal. Mas é uma falsa paz, como a gente vai ver mais pra frente. Aí nessa imagem tem 3 pinturas que representam muito bem a Belle Époque, só pra vocês pegarem só pra pegar bem o clima da coisa, né? O primeiro quadro ali eu sei que é de Monet, o resto eu não coloquei o autor, esqueci de colocar a referência. O quadro de cima ali é uma vista de Paris. Por quê? Paris vai ser a grande capital do mundo nessa época. Vai ser a cidade mais desenvolvida, vai ficar conhecida como a cidade mais bonita do mundo. E é um período muito bom para você viajar, para fazer turismo, para conhecer. É um período em que as cidades começam a ficar belas. Por isso, Belle Époque. Há um investimento muito grande no bem-estar humano. Justamente por ser um período de guerra, é um período que a gente não precisa se preocupar muito com guerras, então sobra tempo para poder desenvolver arte, sobra tempo para poder desenvolver todo tipo de beleza, digamos assim. E um grande destaque para as invenções. O salto tecnológico em um período de paz, já falei disso. Aí está na imagem alguns dos grandes inventos da época da Belle Époque. Bicicleta, rádio, a máquina fotográfica, o cinema, o teatro, o telégrafo, o avião, o automóvel, o metrô. A lista é infinita de invenções que surgiram nessa época. Ou seja, foi um salto tecnológico incrível. Era um período de muita euforia. Né? A humanidade estava eufórica com as novas descobertas. Poxa, a gente tinha descoberto o rádio, era uma coisa incrível para a época. Tinha descoberto eu tinha descoberto o avião com Santos Dumont, aí tem a coisa dos irmãos da White lá, né? Mas enfim, era um período de grandes invenções, grandes descobertas. A humanidade estava empolgada, vamos dizer assim. A gente estava empolgado com as novas tecnologias, que pra gente olhando hoje pode não ser grande coisa. Mas pra época era incrível. Luz elétrica, eu esqueci de colocar aí, né? A eletricidade, as ruas começaram a ser iluminadas à noite, com ruas sendo iluminadas à noite, ou seja, festas. Por isso, Belle Époque. É um período realmente gostoso, entre aspas, de se viver, tá? Por causa desse desenvolvimento tecnológico que aconteceu. Ficou conhecido como Belle Époque. Porém, essa paz, esse período, o salto tecnológico tudo bem, mas esse período conhecido como período de paz, ele é um falso período de paz. Porque havia um certo, na Europa, sobretudo, né? Que até então vai continuar sendo como o grande centro do mundo, havia um certo ressentimento entre os países. Eles estavam amistosos, eles estavam unidos de uma certa forma em questão do desenvolvimento tecnológico e cultural, mas havia um certo ressentimento entre eles. É o que a gente chama de um barril de pólvora.
Eu até esqueci de colocar a charge por aí, mas tem uma charge muito boa os imperadores de cada país assim sendo representados na charge, todos eles dançando e cantando e festejando, mas cada um tá com a mão para trás com uma faca. Quer dizer, tá todo mundo feliz, todo mundo fingindo que tá se dando bem, mas na verdade tá um querendo acabar com o outro. Por isso ficou conhecido como um barril de pólvora. A Europa era um verdadeiro barril de pólvora. Porque outra questão tecnológica importante também, porque se avança a tecnologia em todas as áreas, avança também na área militar. Ou seja, a gente estava descobrindo metralhadoras, estava inventando, né? Estava inventando metralhadoras, armas de longo alcance, é, é, bombas, tinham diversas minas, granada. Ou seja, a área militar, a área da guerra também estava inovando. Eles estavam fazendo descobertas incríveis no sentido para a guerra. E quando você faz uma descoberta incrível, quando você tem uma arma, o objetivo é uma hora usar ela, querendo ou não. Não, mas se você tem uma arma, o objetivo é que uma hora você vai precisar usar ela. Então, havia esse desenvolvimento industrial muito forte, né, que deu origem a essas armas, a diversas armas de guerra, e elas ficaram guardadas por um bom tempo. Os países estavam se armando, ou seja, foi uma corrida armamentista. Todos os países estavam se armando. Uma hora eles iam querer usar essas armas, né? Então, havia também uma certa rivalidade econômica, eu lembro que o capitalismo já havia ascendido, né? Havia muitos ressentimentos de guerras no passado, sobretudo entre a França e a Alemanha. Havia a corrida armamentista, eu já citei, havia que... Opa, meu celular tá descarregando, sai daí, volta. Ei. Fiz besteira. Vamos lá. É aqui. Havia também a partilha da África, porque a África estava sendo dividida entre as potências imperialistas da Europa. A Inglaterra, França, Itália, Alemanha, todos eles queriam um pedaço da África. Houve vários acordos aí, inclusive, para dividir fronteiras e tal. Mas a verdade é que tinha uma certa rivalidade, né? Um queria o pedaço do outro. E isso também vai fazer parte do barril de pólvora. Outra questão muito importante é a questão balcânica. A região dos Balcãs era a região que era dominada pelo Império Otomano. Aí uma certa complicação, não sei se eu já entrei nisso em outras aulas. Eu cito o exemplo aqui no Brasil porque o Brasil ele é sempre um país bem unido, né? Todos nós nos identificamos como brasileiro. Por mais que um se identifica também como mineiro, o outro se identifica também como carioca, o outro se identifica também como baiano, mas nós temos uma certa união nacional, né? Nós todos esses aí que eu citei são brasileiros. Nós nos entendemos como brasileiros. Nem sempre isso vai acontecer em outros países, tá, gente? Muitas vezes há uma espécie de rivalidade, há uma espécie de xenofobia, de preconceito um com o outro, onde há uma certa rejeição, onde alguém poderia dizer, um carioca não é brasileiro, não, tem que tirar os cariocas daqui. Então, é só um exemplo, tá? Então, há muito esse problema, geralmente, em países da Europa. Era um problema muito comum lá na região dos Balcãs, que é ali na Europa bem oriental, entre a Rússia e o leste da Europa. Então haveria muitos problemas de questão de nacionalidade. Às vezes um povo estava dentro de um país, dentro de um reino, dentro de um império, mas ele não se identificava com aquele império. Ele se identificava com o império que estava do outro lado, que era o império vizinho. Então tinha aquela rivalidade. Opa, esse pessoal aí está no seu território, mas esse pessoal aí é meu. Então tinha muito esses problemas para serem resolvidos. Tudo isso, como eu disse, virava uma espécie de barril de pólvora, pronto para explodir a qualquer momento. Que é o que vai explodir quando der origem à Primeira Guerra Mundial. O que a gente chama de estopim da guerra foi o assassinato do príncipe herdeiro da Áustria-Hungria. Ele estava visitando a Bósnia, que é território da Áustria-Hungria, mas tinha um certo sentimento de pertencer, de pertencimento que não era daquela região. E quando o príncipe estava visitando, ele foi assassinado por um rebelde. A Áustria-Hungria logo começou partiu para cima para poder vingar essa morte do príncipe herdeiro. E nisso vai começar toda a movimentação que vai dar origem à Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ressentida com a França, né? A França e a Alemanha sempre tiveram aquela rivalidade. A verdade é que só precisava de um motivo mesmo para partir para a guerra. Como eu disse, estava todo mundo armado, todo mundo doido para usar as armas novas que tinha descoberto. Então, todo mundo estava caçando um motivo mesmo para poder brigar. Então vai se formar a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Essa vai ser da onde a guerra vai o foco da guerra praticamente.
A Tríplice Aliança foi um acordo feito entre o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Eles se uniram contra a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, França e o Império Russo. Basicamente era essa guerra, só que junto entre esses 6 aí vão outros aliados também, que vão começar a ter problema também, e tem essas soluções, essas questões regionais para resolver. Enfim, eu não posso entrar em detalhes da guerra não, porque senão a aula vai ficar muito grande. Quem gosta muito de guerra tem muito documentário no YouTube sobre isso, tá bom? A gente só precisa entender as motivações da guerra e o desfecho dela. O Brasil vai entrar no conflito ao lado da Entente, tá? Ou seja, Entende, Inglaterra, França e Império Russo. O Brasil vai entrar mais ou menos desse lado. Foi conhecido como a Guerra das Trincheiras e o uso de gás mostarda. Trincheira é quando você cava um buraco, isso foi muito comum nessa primeira guerra. Você cava um buraco profundo, coloca aquele monte de soldado ali. O inimigo vai cavar um buraco também, colocar um monte de soldado ali. E o objetivo de um é avançar sobre o território do outro. Só que quem sair do buraco é morto a tiro pelo que tá do lado de lá. Então fica aquele negócio travado, aquele monte de soldado, um vigiando o outro. É conhecido como a Guerra das Trincheiras. E eles ficam meses, semanas, dias, semanas, meses ali naquela trincheira, naquele buraco, simplesmente com o objetivo de esperar o outro sair do buraco de lá para poder matar o outro. E ficava aquela coisa. Era muito complicado, tinha doenças, soldados morriam de frio, de fome, de infecções. Enfim. Aí o uso de gás mostarda também, que foi uma das grandes invenções da guerra. O gás mostarda, ele é espalhado como uma nuvem, e você respira e ele é um veneno. Ele faz como o seu sangue, ele faz o seu pulmão afogar com o próprio sangue. E causa uma hemorragia e você morre, como se estivesse afogando. Opa, o negócio saiu fora do que eu queria. Se é conhecida como Primeira Guerra Mundial, é porque ela foi uma guerra de proporções mundiais. Mas por que se o foco era a Europa? Lembra que, por exemplo, que a África estava dividida entre esses diversos reinos, ou seja, as colônias vão se atacar também, aquelas divisões desses países lá na África, não tem um mapa aí da África não, devia ter trago. Aquelas divisões lá na África também vão se atacar. Enfim, é uma guerra de proporção mundial, por quê? Porque como a tecnologia avançou, o mundo estava mais unido. Qualquer problema, quando o mundo se torna mais unido, mais globalizado, qualquer problema em um lugar vai enraizar para outros lugares também. Ou seja, os Estados Unidos, que é da América, vai entrar na guerra a favor da Entente. O Brasil, eu já citei sobre o Brasil, que entra na guerra. Essa guerra vai ter problemas lá nas colônias, lá na Ásia, por exemplo, em relação ao Japão, que queria pedaços que estavam nas colônias já dos países da Europa. Ou seja, a guerra vai tomar proporções mundiais. Por isso ela é conhecida como Primeira Guerra Mundial. Os fatos mais importantes que vão guiar o destino dessa guerra são a saída da Rússia após a Revolução Russa, que a gente vai ver na próxima aula. A Rússia vai sofrer uma revolução comunista e vai assinar um tratado de paz, vai desistir da guerra. Em 1915 acontece a chamada traição da Itália. Lá atrás eu citei que a Itália fazia parte da Tríplice Aliança, junto com a Alemanha e Império Austro-Húngaro. A Itália vai trair esse lado e vai mudar de lado no meio da guerra. Isso vai ser decisivo para o fim da guerra. Os Estados Unidos entram na guerra, os Estados Unidos é sempre poderoso, ele vai usar a guerra para se tornar ainda mais poderoso ainda, mas ele tomba muito a balança pro lado da Entente, né? Vai facilitar muito a vitória. E a guerra vai terminar com a vitória da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente, perdão. Talvez eu não estou invertendo aqui, que às vezes eu costumo inverter. Da Tríplice Entente, formado por Inglaterra, França e Império Russo. O Império Russo saiu, mas a Itália entrou no lugar dele por causa daquela traição. Vai terminar a guerra com a assinatura do Tratado de Versalhes. Quando finalmente decidiu que não dava mais, que as mortes já tinham sido muito grandes. Uma guerra nunca é vantajosa para país nenhum, não importa os motivos da guerra, ela nunca é vantajosa. A guerra vai terminar com a assinatura do Tratado de Versalhes, que é a rendição da Alemanha. A Alemanha, que era a principal força militar aí, tinha partido para cima da França, tinha partido para cima da Rússia, enfim. Vai terminar com a rendição da Alemanha e vai acontecer de a Alemanha ficar como a culpada da guerra. E esse Tratado de Versalhes, ele vai jogar muito a culpa da guerra para cima da Alemanha.
A Alemanha vai ser condenada a pagar financeiramente pela guerra, a cobrir os custos da guerra dos países vitoriosos, enfim. A Alemanha vai ser muito penalizada com essa guerra. Ela perde a guerra e vai ser muito penalizada por causa dessa derrota. Há outros problemas que vai acontecer, porque a Itália vai trair a Tríplice Aliança em troca de algumas coisas que ela não vai receber, ou seja, a Itália também vai meio que se lascou na guerra. Enfim, as grandes consequências da guerra, o saldo final, 13 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Esses 13 milhões de mortos aí é bem debatível, tá? Há historiadores que dizem que é muito mais. Agora você pensa numa guerra que em 4 anos, uma guerra causar 13 milhões de mortos. Esse é meio que o outro lado do avanço tecnológico, né? Se durante lá a Belle Époque estava todo mundo empolgado com as grandes invenções, a questão armamentista, se por um lado era ótimas as grandes invenções, no sentido de bem-estar social, grandes invenções no sentido de matar pessoas também é desastroso. Então, essas novas armas que vão surgir vão causar a morte de 13 milhões de mortos em 4 anos de guerra e 20 milhões de feridos. Com o fim da guerra, as coisas mais notáveis desse fim da guerra é a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial. Os Estados Unidos vai lucrar muito com essa guerra e vai se tornar muito rico, tanto quanto é hoje. A Revolução Comunista na Rússia, que eu já citei. Muitos países vão acabar, muitos países vão nascer. Vai ser o fim de diversos impérios, como o Austro-Húngaro, o Império Otomano, vai quebrar todo e vai virar Turquia, aqueles países ali na região. O Império Austro-Húngaro vai dividir entre Áustria e Hungria. Vai ser o fim também do Império Alemão, que era um império, o Império Alemão vai cair, vai se tornar a República de Weimar, não durante muito tempo, vai voltar a ser a Alemanha depois, vai voltar a chamar a Alemanha depois, mas a questão é que o imperador alemão foi deposto. E vai ser a criação de muitos países, para tentar solucionar aquele problema que eu citei lá atrás, de um povo que está pertencendo a um país, mas não se identificar bem com o país. Então vai surgir muitos países para tentar satisfazer essa necessidade desse povo de se sentir como uma nação, de se tornarem independentes. Então muitos desses países, desses impérios vão quebrar e vão dar origem a países novos, como a Polônia, Iugoslávia, a Estônia, aquela questão ali que eu falei sobre a questão dos Balcãs, eles vão se quebrar e se tornar vários países independentes. Mas isso não vai solucionar o problema ainda não. Vai continuar tendo muito problema de etnia e preconceito entre um e outro ainda. Vou dar uma sugestão de filme aqui, só pra gente finalizar. Filme 1917, eu acho que tá no Prime Video, se não me engano. É um filme que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. É muito interessante pra gente ver, pra gente ter uma noção da guerra, do que está na frente de uma guerra, na linha de frente de uma guerra. Vai cobrir muito aquela questão que eu contei das trincheiras, né? Eles ficarem vigiando um ou outro. Enfim, ver um filme assim, nesse sentido, é muito bom para você pegar aquele clima histórico. Eu falando, não faz você entrar a sua imaginação entrar na guerra. O filme faz. Por isso que eu gosto de sugerir um filme. Bom, espero que eu tenha cobrido bem, espero que eu tenha sido bem claro. Esse curso eu sempre passo ele bem... Eu nunca me aprofundo muito no tema, tá, gente? Porque primeiro que não dá tempo e o objetivo é só contextualizar mesmo, é só te deixar a par do que aconteceu. E você começar a criar uma linha do tempo histórica. Tá? O que foi consequência disso? O que gerou isso? Isso foi consequência de quê? Isso depois, mais pra frente, vai acabar gerando o quê? Tá? Só para fazer a brincadeira aqui, a Primeira Guerra Mundial não era chamada de Primeira Guerra Mundial, eles chamavam só de Guerra Mundial, né? Porque não tem sentido você chamar de Primeira Guerra Mundial se você não sabe se vai ter uma segunda. Mas se a gente chama de Primeira Guerra Mundial é porque teve uma segunda. E já dando um spoiler, ela vai ser bem pior do que a primeira. Vou falar sobre ela na próxima aula, tá bom? Então, agradeço a todos que puderam acompanhar e até a próxima.